Hoje nós faremos nosso estudo nos últimos 2 capítulos da Carta aos Filipenses, capítulo 3 e 4. Relembrando que nós vimos nos 2 capítulos anteriores, nós vimos o apóstolo Paulo mostrando o apreço por esta igreja na cidade de Filipos. Ele fala da sua condição de preso, mas que não o impedia de vivenciar e com alegria o evangelho. Apela para a unidade da igreja, apresenta o exemplo da humildade de Cristo, no capítulo 2, versos 6 a 11, um grande texto do Novo Testamento, um grande texto cristológico. E se alegra na experiência dos seus colaboradores, Timóteo e Epafrodito. Aliás, nós temos 12 versículos no capítulo 2 falando sobre esses dois colaboradores. Nesses dois últimos capítulos, capítulo 3 e 4, nós vemos o apóstolo exortando a igreja a evitarem os ensinamentos dos falsos mestres que se apresentavam lá na igreja em Filipos. Então o texto diz assim, lembrando que eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje. Ele diz, versos 1 e 2 do capítulo 3. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Muito bem. Não há uma identificação plenamente satisfatória sobre quais cachorros ou cães, como diz a linguagem tradicional, não é? Mas o fato é que eram pessoas que estavam se instalando na igreja em Filipos e trazendo uma doutrina completamente inadequada ao que o evangelho estava trazendo. Lembrando que a gente já viu em Gálatas, aos Romanos, que o evangelho estava trazendo era liberdade, era uma vida em Cristo, em que o sujeito não tinha necessidade de fazer cumprir preceitos para ser aceitos por Deus. Ele partia do princípio de que Deus o aceitava não por seus esforços, não por seus méritos, mas sim por causa de Jesus Cristo, tá? Então a gente não sabe se esses cães, eles são como aqueles judaizantes, exatamente iguais àqueles que a gente vê em Gálatas, ou se na verdade eram líderes gnosticistas, como a gente vê em 2 Coríntios, no capítulo 10 a 13. Bom, o fato é que Paulo diz para evitá-los e vai rechaçá-los nos seus argumentos a partir do decorrer deste capítulo, tá? Então, os versos 3 a 10 diz o seguinte: porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em Cristo. Perdi um pouquinho aqui. Em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar neles, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Então Paulo, ele pega e diz uma palavrinha para aqueles que achavam que podiam confiar na circuncisão e que estavam ensinando isso, porque Deus aceitaria que se cumprisse esses preceitos da lei. Fala, olha, se alguém pode confiar na carne, como diz a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, quanto mais eu. Ele era hebreu nato, de nascimento, ele viveu de acordo com a lei na mais ferrenha seita que o judaísmo tinha, que eram
os fariseus, lembrando que na verdade os fariseus eles gozavam de uma boa aceitação entre a classe da sua época, porque eles chegaram inclusive a dar prova do seu valor, da sua idoneidade no cumprimento ferrenho da lei. Então Paulo fala o seguinte: se alguém podia confiar na carne, se alguém podia confiar numa autojustificação, esse alguém era eu. Porém, aí vem o mas a partir do verso 7, em que ele fala: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Então aqui nós vemos Paulo fala o seguinte: se alguém podia confiar na carne, naqueles preceitos, esse alguém era eu. Só que agora em Cristo eu sou aceito por Deus, não por mérito próprio, mas sim por causa daquilo que Cristo fez por mim. Muito bem, os versos 11 a 16, né, a gente deve entender ele à luz do seu contexto imediato, à luz do contexto daquilo que Paulo já vem ensinando, que a gente já viu em Romanos, em Gálatas, aquela palavrinha de Efésios 2, 8, 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Enfim, a gente precisa compreender esses versos de 11 a 16, Paulo não está tratando de salvação, né? De alguma coisa que ele está perseguindo e não alcançou. A gente precisa entender principalmente à luz da refutação que ele está fazendo, provavelmente, a líderes gnosticistas que diziam que a partir de uma experiência com Jesus, a vida aqui nessa terra, ela mudou de figura, agora é uma vida linda, maravilhosa, iluminada. Qualquer coisa com que alguém quer pregar hoje em dia não se trata de mera coincidência. Às vezes essas heresias, elas vestem outra roupagem, mas no fundo se trata da mesma coisa. Paulo vai se utilizar da figura de um atleta, que era, ainda mais se tratando de uma colônia romana, como era Filipos, né, da predileção que se tinha pelos Jogos Olímpicos, que, por exemplo, infelizmente, este ano aqui de 2020, né, que teria na cidade de Tóquio, não vai acabar ocorrendo. Então havia, e Paulo conseguia enxergar na figura das competições um ensinamento espiritual. O que ele fala então nos versos 11 a 16? Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Todos nós somos espiritualmente maduros, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então, Paulo está se valendo da figura do atleta para aquele que está perseguindo um alvo,
que não pode perder o rumo. Que se der uma olhadinha para trás, acaba perdendo a corrida. Na verdade, o verso 16, eu vou tomar a explicação, uma frase aqui do livro do Ralph Martin, na página 155, que eu acho que traduz um pouquinho melhor aquilo que Paulo está querendo dizer no verso 16. Né? Uma conclusão desse verso seria a seguinte: caminhemos somente por aquilo que já alcançamos. Ou seja, você vai andar na vida cristã de acordo com os recursos que Deus colocou para você, né? Vai caminhar, vai orar, vai pedir a Deus de acordo com a experiência que Deus vem trabalhando na sua vida, para que na verdade você também não fique olhando para para outro, achando que um é isso, outro é aquilo. Você, na corrida, tem que se preocupar com o seu rendimento. Lá na frente, todos os atletas se congratulam, mas cada um está correndo a sua própria corrida. Nos versos 17 e 21, que é o término deste capítulo 3, Paulo apela para o seu próprio exemplo de atleta cristão para evitar aqueles que acabam se tornando inimigos da cruz. Então Paulo fala para se evitar os inimigos da cruz, tendo em vista o seu próprio exemplo, e para mirar no lugar certo, que é a nossa esperança futura no céu. Versos 17 a 21, nós temos o seguinte, no capítulo 3. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isto o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Passando para o capítulo 4, Paulo, então, ele vai oferecer instruções práticas, né, para a igreja de Filipe. A gente vê isso nos outros escritos de Paulo, né, que no finalzinho, quando ele está prestes a terminar a sua carta, ele pensa em instruções práticas que ele pode fornecer para a igreja. Então ele diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evode e Sintique, peço por favor que procurem viver bem com uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Então, a gente tem a citação de duas senhoras da igreja, que pelo visto não estavam se entendendo, Evode e Sintique. Temos a citação de um companheiro de Paulo, a quem ele pede para, inclusive, ajudar o que for necessário. No caso das duas, cita nominalmente Clemente, que segundo a maioria dos comentadores não se trata de um tal Clemente de Roma, alguém que foi muito importante no cristianismo do primeiro século. Então aqui nós temos outro Clemente e outras pessoas que Paulo não citou, mas a quem ele faz novamente aquela afirmação na tônica da epístola, né, da carta. Alegrai-vos outra vez no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos, tenho alegria. Continuando, ele diz assim: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo, não se preocupem com nada,
mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem, sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus de paz, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. São instruções bem práticas que Paulo, na verdade, está dando para a igreja em Filipos, para ser amável, ter o coração agradecido, né, em vez de ser um coração murmuroso, viver reclamando da vida, procurar ver as coisas que na verdade merecem a nossa gratidão, né? Paulo também apela para que a mente deles esteja ocupada com as coisas que se edifiquem e a partir disso pôr em prática o que vocês receberam. E aqui eu vou dar uma palavrinha. Quando Paulo citou a questão do exemplo do atleta dos Jogos Olímpicos, que eram tão bem quistos na sua época, eu diria que Paulo não está falando somente de coisas bíblicas, somente de coisas sagradas. Se nós tivermos o olhar de Deus e a devida compreensão da Escritura, que é a revelação de Deus, nós podemos também ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo foi, olhando as coisas que estão no mundo e delas tirando aplicações para a vida espiritual. Claro que tem determinadas coisas que a gente vai chegar à conclusão pelo Espírito Santo de Deus que não presta, óbvio. Mas o que Paulo está falando é que se olhe, né, e tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for honesto, seja nomeado entre vocês. Olhar as coisas que possam nos edificar. É o que a Bíblia nos ensina. Finalmente, nos últimos 10, 11 versos do capítulo 4, Paulo vai expressar gratidão por aquilo que Epafrodito estava trazendo de Filipos e traz um texto que é tão querido e tão amável de tantos cristãos, mas que nunca deve ser entendido fora a luz do seu contexto. Vamos ver qual que é? Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou como diz na tradução que a gente está mais habituado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Continuando, verso 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, vocês o enviaram. Não é que eu pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. O meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo aqui está expressando
uma gratidão. Mas ele fala que, na verdade, é como se ele não contasse com aquela ajuda que vinha da parte dos filipenses. Porque ele estava instruído por Deus a passar qualquer situação. Daí que vem aquela frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é somente as coisas boas. Sei também padecer necessidade, como ter mais do que aquilo que preciso. Ou seja, eu não vou ficar lamuriando e também não vou ficar me excedendo quando eu tenho mais do que preciso. Aqui Paulo fala de um princípio da moderação, mas muito mais do que isso. Ele fala que isso lhe foi ensinado por Deus para saber conviver daquele jeito. No entanto, ele reconhece, né, que foi bom que os filipenses tivessem enviado para ele aquela oferta, que isso na verdade ia acabar redundando numa espécie de lucro para eles. Paulo utiliza-se aqui de uma figura bancária. Os termos que ele usa no original grego têm muito a ver com as transações bancárias. Então ele fala: o que eu recebi de vocês, eu estou passando recibo, e isso vai acabar retornando para vocês com juros e correção monetária. Claro que não somente em termos monetários, pode até ser, mas principalmente, né, na bênção, na orientação, no cuidado que Deus ia ter com os filipenses. Os comentadores acreditam que inclusive era uma época que se passava necessidades, como a gente vê na coleta que houve para os crentes pobres em Jerusalém, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Então Paulo está dizendo para os filipenses que o que eles estão fazendo não somente não iria faltar para eles, como na verdade iria redundar em muito mais para a vida deles. Na vida da gente, a gente tem visto Deus agir assim. E por fim ele termina os últimos 3 versos, 21 a 23, dizendo: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Então Paulo aqui termina a sua carta aos filipenses fazendo uma troca, né, de saudações, né? Saúdem vocês aí todos os irmãos, os daqui saúdem também, especialmente os da casa de César, mostrando, fazendo que a gente imaginasse qual que é a extensão do evangelho. A gente não sabe exatamente esses da casa de César que realmente se referia, se eram funcionários, se eram nobres. O fato é que o evangelho tinha chegado às portas do imperador. E ele termina desejando o absolutamente indispensável para a nossa vida cristã, né? Que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 lições eu vou deixar do que nós vimos nesses 2 capítulos finais aqui de Filipenses, tá? Primeiro, a questão daquilo que Paulo enfrentava com os falsos mestres. Gente que queria buscar uma justificação própria ou achava que a vida aqui, ela seria a plenitude da vida espiritual. Nada disso. Não somente nós não podemos buscar a justificação, como na verdade Deus age exclusivamente por graça e misericórdia. Segundo, quando Paulo se utiliza da figura do atleta, uma coisa a gente tem que destacar no atleta: a sua insatisfação. O atleta que bate recordes é aquele que não fica satisfeito com o rendimento. A vida cristã nossa tem que seguir o mesmo princípio de insatisfação, tá? Hoje precisamos ser crentes melhores do que nós fomos ontem. Hoje, na verdade, eu alcancei, mas tem muito mais para alcançar. Daí aquela figura que a gente vê no capítulo 3, né? Não que eu tenha alcançado, não que eu ainda tenho mais para alcançar. A maturidade cristã tem mais a oferecer. A gente só vai ter realmente a plenitude disso no fim. E por fim, né, estar preparado, que é tudo que é ensinado por Deus. Quando Paulo fala: estou instruído em todas as coisas, porque Deus foi preparando, foi mostrando para ele aquilo que
que ele poderia enfrentar. E tem coisas que a gente só aprende, a gente só vê a capacidade daquilo que a gente tem com Deus, é claro, quando a gente passa. Então, quando Paulo fala, posso todas as coisas que me fortalecem, não é somente aquilo que é bom, agradável, não. E principalmente as coisas que nos são difíceis, pois elas nos fazem, inclusive, a ser como ouro e como a prata, né? Provados, mostrando que nós somos um material de valor. Não por nós mesmos, mas que Deus está nos fazendo assim. Até mais quando estaremos estudando a carta de Paulo aos Colossenses.